Lucas 5, do 1 ao 11, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores que tinham desembarcado estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para outro lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra, sobre esta sua palavra lançaria as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, pois sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus lhe disse: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, não são as minhas palavras, muito menos a minha mensagem, mas é a tua voz, simplesmente a tua voz. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha abrir ouvidos físicos e espirituais nessa noite, assim como olhos físicos e espirituais, para que nós possamos ouvir e entender a tua voz, simplesmente ouvir e entender a tua voz. A tua voz traz direção, e nós queremos ser direcionados por ti, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja, fiquem à vontade. É uma honra para mim estar aqui, ainda mais num culto cheio como esse. Glória a Deus, uma honra mesmo. Sabe, nós acabamos de ler sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa é um dos 35 milagres de Jesus descritos na palavra de Deus. Eu acredito que houve mais, mas os descritos foram esses, 35. Mas isso é opinião minha. O texto diz que a multidão apertava Jesus, e eles apertavam para ouvir a palavra de Deus. Ficavam o tempo todo apertando, porque eles queriam cada vez estar mais próximos de Jesus. Isso porque sempre existirão pessoas que ouvirão e seguirão a Jesus, sempre, assim como eu e você estamos nessa noite, nós ouvimos e seguimos. Aconteceu também conosco, não igual a Pedro, mas semelhante. Quando nós fomos encontrados por Cristo, Ele nos toma, nós fomos tomados de um amor tão genuíno, que esse amor trouxe ao nosso coração arrependimento. Então, através desse arrependimento, nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Foi assim comigo, e eu acredito que foi assim com você também. Amém? Amém. Então foi assim, é assim, quando nós ouvimos a Jesus e damos atenção à voz dele. Jesus então, como diz o texto, avista esses barcos, e os pescadores estavam lá lavando as redes, já terminando o trabalho, para guardar essas redes e talvez ir para casa. Talvez decepcionados, eu acredito que sim, pela forma que o texto fala, de não ter apanhado nada. Detalhe, eram pescadores experientes, inclusive Pedro tinha os seus sócios que estão descritos na palavra. Eles estavam lavando as redes e Jesus fala a Pedro e pede a ele que afaste um pouco
um dos barcos para que ele sentasse. Ele sentou, seguiu ensinando e seguiu falando. Você já percebeu que o Senhor sempre está falando conosco? Sempre, sempre, sempre. Ele sempre está nos dando sinais da sua voz. Ele sempre está nos ensinando e nos direcionando. Eu acho que agora dá para baixar um pouquinho, Bruninho. Simão, ao ouvir a voz de Jesus, ele faz o que Jesus pede. Ele então empurra um pouco esse barco, para que a multidão não apertasse e todos pudessem ouvir. O detalhe é que Simão não sabia o que estava por acontecer, ele não sabia que era proposital, era propósito de Jesus estar ali. Ele não sabia o que iria acontecer com ele. Aí acontece algo que ele não esperava. Ele estava até ali obedecendo a Jesus, entendendo, afastar o barco, tranquilo, é fácil. Se esse homem está ensinando, falando, essa multidão segue ele, não custa nada afastar o barco, tranquilo, vou afastar um pouco então. E ele se surpreende. No verso 4 nós lemos: leve, Jesus, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Eu imagino que diversas coisas começam a passar pela mente de Simão, de Pedro. Coisas do tipo: eu não acredito. Ele está vendo que nós lavamos as redes, que nós estamos guardando elas e que não tinha peixe nenhum. Ele está vendo que o trabalho foi encerrado, que se nesse momento nós estamos lavando é porque nós estamos encerrando tudo. Talvez tenha passado isso pela mente dele. E muitas vezes isso, nessa fala, mas dessa forma, quando Jesus fala, passa algumas coisas na nossa mente, meio semelhante a isso. Sabe, Pedro, ele escuta isso, mas ele, a partir disso, da voz de Jesus dizendo lança a rede, ele entende quem estava falando. Ele entende quem estava falando. Olha só, verso 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Eu imagino que ele não estava tão confiante no que iria acontecer, mas ele confiou na voz. Ele confiou na direção de lança a rede. Ele até disse: mestre, nós trabalhamos toda a noite, nós não apanhamos nada. Quase que ele disse: você está vendo que eu estou lavando e guardando as redes, mas sobre esta sua palavra eu vou lançar. Sobre esta sua palavra eu vou acreditar. Sobre essa sua palavra eu vou crer. Eu vou crer. E eu vou confiar e obedecer. Simplesmente obedecer. Quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito. É simples assim. Simples assim. Nós ouvimos, entendemos, obedecemos e somos conduzidos pelo Espírito Santo. Ele nos direciona a uma realidade que para nós ela pode parecer impossível, mas mediante a palavra de Deus torna-se em vida, pois somos cheios de virtude e poder de Deus, e Ele quer nos encher cada vez mais da sua virtude e do seu poder. Cada vez mais Ele quer que eu e você venhamos a dar ouvidos à voz dEle, para que nós possamos sim, após dar ouvido, após obedecer, após entender, sermos cheios de virtude e poder. Sabe, isso acontece com os milagres que Jesus fez, e eu citei que são 35, em torno de 35, Jesus fez milagres com a natureza, eles estão descritos nos 4 evangelhos. Ele transforma a água em vinho, que foi o primeiro milagre. Ele manda que os ventos e o mar se aquietem,
se acalme. Ele multiplica pães e peixes. Tudo isso Jesus faz. Dentro desses milagres também estão as curas que Jesus fez, as libertações dos possessos, sem a gente deixar de lado as ressurreições. Tudo isso está descrito. Em quase que a totalidade desses milagres, alguém ouviu a voz de Jesus e agiu. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós ouvimos. Muitas vezes nós até falamos, eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus não está falando comigo. Muitas vezes na nossa mente está essa certeza, Deus não está falando comigo, Deus se calou. Deus sempre está falando. O problema é que muitas vezes nós estamos dispersos com algumas coisas e não damos atenção à voz de Deus. É simples. Nós estamos dispersos, isso acontece com todos nós. Não é porque o fulano é mais chegado a Deus ou não, isso em algum momento nós precisamos cuidar na nossa vida para nós não nos distrairmos. Porque a virtude tem poder. Só que para nós recebermos da virtude, nós precisamos receber daquele que dá a virtude, daquele que concede o poder, daquele que fala e direciona as nossas vidas. Sabe, se nós não dermos ouvidos ao que Deus está dizendo, as nossas direções serão totalmente equivocadas. Deus dá direção a diversas pessoas. Eu tenho um exemplo que Deus deu uma direção para eu sair lá da minha cidade, a maioria conhece a história, lá de Uruguaiana, e em 2019, levou um tempo, um processo para eu e minha esposa digerirmos isso, maturarmos isso, mas Deus falou, Ele deu uma direção, Ele deu um propósito. Agora, se eu e ela permanecêssemos lá, nós só teríamos ouvido, somente isso. Nós precisamos ouvir e agir, ouvir e tomar a postura de filhos, porque nós éramos criaturas, agora mediante a Jesus nós somos recebidos como filhos. E sabe, o Espírito Santo ministrou comigo nessa semana muito sobre isso. Nós fomos lá na Nércia, na igreja de Camobi, na terça, e o Senhor falou muito também conosco sobre ouvir a voz de Deus, sobre quando nós ouvimos, Ele derrama sobre nós essa virtude e nos enche desse poder. Deus, Ele está direcionando a sua igreja a ter mais relacionamento, mais intimidade com Ele. E é interessante porque a Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, eles têm uma comunicação entre eles. Uma comunicação. Nenhum faz uma coisa sem o outro saber. O que o Filho faz é obedecer ao Pai. O que o Espírito faz, e nós podemos ler na palavra de Deus e concluir e tomar essa conclusão, nós vamos ler depois. Eu separei esse texto para nós entendermos, que está lá em João. O que o Espírito faz é ouvir de Deus e fazer. Existe uma comunicação nos céus. E enquanto o Espírito falava comigo lá dentro da minha casa, eu estava sendo ministrado e ele me disse: assim como a Trindade se comunica, eu quero que vocês se comuniquem comigo. Sabe, eu preciso me comunicar dentro da minha casa com a minha família, você também, precisa haver uma comunicação. Agora, se Deus é o nosso Pai, não somente o Criador, mas o nosso Pai, nós precisamos nos comunicar com o Pai. Sabe, eu quero ser dotado de dons, eu sei que você quer e eu creio que você vai ser dotado de dons, os melhores dons, como diz a palavra de Deus, eu creio nisso. Essa igreja é cheia de dons liberados do Espírito, só que para nós desenvolvermos, para nós maturarmos, para nós utilizarmos, nós precisamos ouvir a voz do Pai, sermos direcionados pelo Pai. Ter virtude, ter poder, sem o Pai não vale nada, nada.
Sabe, sem a presença de Deus nada importa, nada vale, não tem valor. Nós podemos ser as pessoas mais bem-sucedidas e não vale nada. Podemos andar com o melhor carro, com as melhores roupas, com as pessoas mais benquistas. A nossa inteligência pode ter um QI mais elevado do mundo e não vale nada, nada, se nós não tivermos a presença de Deus. Nada, 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 nada. Sabe, Deus ele fala comigo e contigo através de coisas simples do nosso dia a dia. Simples. Você pode estar na tua profissão lá praticando o que você faz, e Deus está te falando, porque é a forma que você entende, é dentro do que você entende. O detalhe é que muitas vezes eu não dei atenção a essa voz, então eu não prestava atenção, eu não entendia que Ele estava falando através do que eu estava vendo no dia. Sabe, muitas vezes tem na palavra de Deus escrito: quem tem ouvidos, ouça, porque o Espírito quer falar à igreja. Então nós precisamos dar atenção, estar atentos aos detalhes, aos sinais. Ainda antes de sair da minha casa, Deus me disse: esteja atento aos sinais, esteja atento aos sinais. Isso não é só para mim, é para nós, para nós. Deus dá dons à igreja, a homens, para edificar a igreja. É por isso que você vai ser cheio e muito usado no dom que Deus te der, para edificar a outros, para edificar essa igreja, para edificar a igreja de Cristo. Mas para nós manifestarmos, nós precisamos ouvir. Teve milagres aqui que eram surdos, e Jesus fez ouvir, mediante a palavra dele. Quando Pedro e os demais conseguiram tirar os barcos com os peixes do mar, aí eles viram o milagre, porque primeiro eles ouviram a voz, obedeceram, então eles foram ver o milagre. Eu quero ver milagres, sabe, eu quero ver na minha frente pessoas paralíticas levantando, não porque eu estou ordenando, mas porque o poder de Jesus faz isso, porque Jesus faz isso. Ele faz, sabe, através de você, Jesus pode ressuscitar mortos, desde que nós venhamos a ouvir a voz dele. Não adianta eu chegar na frente de um paralítico e dizer: levanta, eu estou mandando. Se Deus não falar, vai no meu nome e faça, não vai acontecer, não vai acontecer, porque não é o nosso nome, não é o nosso poder, não é a nossa virtude. Para que eu e você venhamos ver o milagre, nós precisamos primeiro ouvir ao Senhor. Pedro, ele se espantou tanto, nós lemos tanto, ele se espantou, que ele disse para Jesus: Jesus, aparta-te de mim. Não, Jesus, vai para longe de mim, eu não sou digno, eu sou pecador, eu erro, aparta-te de mim, por favor. Eu não sei se naquele momento ele estava com medo, entre aspas, que Jesus se contaminasse com ele. Eu só sei que ele reconheceu, assim como foi comigo e contigo, quando Jesus nos encontrou, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos dele. Ele disse: eu não sou digno de estar contigo. Então Jesus nota o arrependimento e comissiona Pedro. Ele nota o arrependimento porque a pesca maravilhosa já tinha acontecido. Lembra, eles estavam saindo do barco já na praia com os peixes. Eles ficaram atônitos, espantados. Então Pedro diz: não, Jesus, afasta-se de mim, eu não sou digno, eu não sou digno. No verso 10 Jesus diz para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ele ouviu Jesus chamando para o ministério e seguiu. Eu sei que você não permanece nessa igreja porque eu ou algum outro chamou você.
Você veio talvez porque um de nós chamou você, mas você permanece, porque Jesus comissionou você, porque Ele disse para você estar aqui, porque Ele disse para você permanecer. Talvez você não tenha escutado audivelmente a voz dEle, mas o seu coração entendeu. É Ele falando para você: permanece, porque é aqui que eu quero trabalhar em você, é aqui que eu quero tratar em você, é aqui que eu quero enviar você. É por isso. Você pode até não perceber, mas Ele está falando. Pedro ouviu e agiu. Ele ouviu e lançou as redes debaixo de uma palavra. Não foi debaixo da vontade dele, foi debaixo de uma palavra, porque na Bíblia estava ali que a vontade de Pedro era ir embora para casa. Mas debaixo da palavra, e ainda ele declara: sobre esta sua palavra eu vou lançar as redes. Às vezes nós escutamos a voz de Deus, e nós até reconhecemos a voz de Deus, entendemos que é a voz de Deus falando, mas não agimos. Nós deixamos a voz da dúvida nos enganar, e não seguimos o nosso propósito, aquilo que o Senhor nos comissionou. Talvez Deus tenha te comissionado lá na empresa onde tu trabalha, simples assim. Eclesiastes diz que Deus tem um propósito debaixo dos céus para todas as coisas, e tempo para todas as coisas. Então Deus te colocou onde você está, na sua família, na empresa onde você trabalha, nessa igreja, em todos os lugares que Deus te colocou, existe um tempo e um propósito. Basta nós entendermos. Então, se Deus me colocou nessa empresa, eu vou ser o porta-voz de Jesus aqui. A minha vida vai pregar Jesus, a minha vida vai mostrar quem Jesus é, a minha vida vai demonstrar que eu ouvi a voz de Jesus, compreendi essa voz, estou sendo transformado por essa voz. Então esta voz, através da minha vida, comissionará outros, chamará outros. O que aconteceu com Pedro depois disso? Ele teve um processo de tratamento e transformação. Olha como você enxerga a sua vida nisso, eu enxergo a minha. Ele teve um processo de tratamento e transformação e chegou a negar Jesus. Chegou a um ponto que ele negou Jesus. Mas ele entendeu após isso, ele entendeu que ele não podia mais viver sem ouvir a Deus. Você está se reconhecendo? Eu estou. Eu já entendi que eu não consigo mais viver sem ouvir a Deus. Por mais que em alguns momentos eu ainda tropece, eu caia, eu peque, eu sei que eu não posso mais viver sem ouvir a Deus. Não existe como. Depois de nós conhecermos a Ele, não existe como. Pedro, ele portava a virtude, pois ele foi transformado, e então o poder de Deus se manifestou nele e através dele. Olha só o que diz em Atos dos Apóstolos 5, do 12 ao 16, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão, junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, mulheres e homens criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto que, preste atenção, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atemorizadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Ele recebeu virtude e poder, porque ele ouviu e entendeu. Então, após isso, vem os dons, vem o que eu e você queremos ser usados. As pessoas colocavam os doentes, os endemoniados, aqueles que precisavam de alguma ajuda de Jesus, eles colocavam na beira da estrada, na beira da rua, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra dele encostasse nessas pessoas, se projetasse nessas pessoas.
para que a sombra de Pedro curasse, através da palavra que ele ouviu lá. Sobre a tua palavra eu vou lançar, sobre a tua palavra. Então ele virou pescador de homens. É claro que teve um processo, assim como na nossa vida sempre vai existir um processo, do momento que Jesus nos chama, até o momento de nós sermos levantados no propósito que Deus te estabeleceu. Mas imagina isso, a sombra de Pedro curava, a sombra de Pedro curava. Isso foi a palavra de Jesus se cumprindo, porque ele disse que nós, os apóstolos então, que eram discípulos, hoje apóstolos, e através deles chegasse até nós essa ordem de nós fazermos no nome de Jesus obras maiores. Jesus não foi a sombra de Jesus que curou, quando Jesus estava, era através de Pedro, foi Jesus que curou, mas através de Pedro. Quando Jesus fez os milagres, as curas, teve aquela mulher que tocou na orla do manto e foi curada, mas não está descrito na Bíblia que a sombra. Agora Jesus, através da sombra de Pedro, curava, por causa da palavra. A palavra, isso acontece conosco, quando nós ouvimos a voz de Deus e entendemos que dependemos somente dEle. Eu falei que eu ia citar João 16:13 diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Aqui é Jesus dizendo que iria mandar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo iria ouvir dele tudo e nos conduzir em toda a verdade. Por que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Para nós não sermos enganados com a mentira, porque quem conduz em toda a verdade é o Espírito, e Ele está falando à igreja. Basta nós termos ouvidos abertos, destampados, atentos a ouvir a sua voz. O Espírito, Ele está disponível para nos guiar. Ele está disponível para quem quiser Ele. Porém, nós precisamos tomar atitude, assim como Pedro. Pedro ouviu, mas ele poderia muito bem ter juntado a rede, tchau para casa. Tá bom para mim, chega por mim, estou cansado, trabalhei a noite inteira, tentei pescar a noite inteira, não deu certo. Não, ele tomou uma atitude. Ele ouviu, entendeu, reconheceu a voz de Jesus e tomou a decisão, tomou a postura. Pedro não somente ouviu a Jesus dizendo para lançar as redes, mas ele tomou uma atitude de fé mediante a palavra, a voz. Nessa noite, se você deseja ouvir essa voz, mesmo que você já escute essa voz, já está sendo conduzido por essa voz, ser guiado, conduzido pelo Espírito que nos guia em toda a verdade, eu convido você a se colocar em pé, vir aqui até a frente. Sabe, os pastores, eles vão orar por vocês, para que os teus ouvidos físicos e espirituais, assim como os teus olhos físicos e espirituais, se destravem, para você ouvir a voz de Deus, para você ouvir a voz clara, da forma mais simples e pura que você sabe reconhecer, que você entende. Então, venha até aqui à frente, com fé, com determinação, com a certeza que você vai ouvir. Sabe, Pedro não sabia exatamente quanto de peixe ele ia pescar, ele não tinha certeza, ele nem imaginava se realmente iria ter peixe. Talvez se passasse pela cabeça dele, um peixe, 2 peixes, já o milagre já estava feito, porque ele não tinha pescado nada. Mas ele tomou a posição, a decisão. Convido você a fechar os seus olhos, você que já chegou até aqui à frente, pode vir mais para frente, para dar bastante espaço, porque eu creio que todos querem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus nos guia por toda a verdade. Eu não sei você, mas eu não quero viver na mentira, eu não quero viver no engano, porque se eu viver no engano, viver na mentira, eu vou ser o mentiroso, eu vou ser o enganador, e não foi isso que Deus me prometeu, não foi isso que Deus disse a mim. Então, com posição de vencedor, assim como a postura de Pedro, sobre a tua palavra eu vou lançar.
sobre a tua palavra. Se você realmente recebe e entendeu essa palavra, diga ao Espírito sobre a tua palavra: eu creio que os meus ouvidos serão abertos, serão destampados, serão destravados. Eu creio que eu ouvirei, que eu entenderei a tua voz. Eu creio que eu serei direcionado pela voz que importa, que é a voz do Espírito. Fale ao Espírito, fale ao Espírito. Ele não quer somente se comunicar, Ele não quer somente falar, Ele quer que você compreenda. Ele quer que você compreenda. Ele está aqui. Ele está aqui. Quando Ele fala e nós compreendemos, todas as outras vozes se calam. Ele derrama virtude, e através da virtude Ele nos enche com o seu poder. Mas primeiro precisamos ouvir. Ouvir. Os pastores vão estar orando por vocês, mas não espere alguém tocar em você. Não espere alguém colocar a mão na sua cabeça ou nos teus ouvidos para que os teus ouvidos sejam destravados. Não espere. Não espere, tome a mesma postura de Pedro. Pedro não esperou muito. Ele até disse: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas eu vou lançar porque a tua palavra está dizendo para eu lançar. Eu vou confiar porque a tua voz é digna de confiança. Eu vou lançar as redes, não importa se vai vir ou não peixes. Não importa se virão ou não peixes, eu vou lançar as redes. Lance todas as redes de preocupação, todas as redes de dúvida, todas as redes de medo, todas as redes de ansiedades. Lance, lance, lance. Aquela mesma voz que te trouxe aquele amor genuíno, que te trouxe até aqui, que te conduziu até aqui. Pode ser que seja a primeira vez que você entra numa igreja ou nessa igreja, e você veio talvez convidado por alguém. Saiba, esse alguém ouviu a voz de Jesus para te chamar a toda a verdade, para te libertar dos medos, te libertar das prisões mentais, te libertar de todas as prisões que o mundo impõe a nós. Você deve ser assim. Se você não fizer isso, você não será aceito. São prisões que o mundo impõe a nós, não vão te aceitar. Você será o diferentão. Ele veio para te libertar de tudo isso. Ele veio para restaurar a tua audição, a tua visão. É somente por Ele. É somente por Ele. Espírito Santo de Deus, posso ouvir a tua voz. Eis aqui os teus filhos me chamando. Eis aqui os teus filhos, desce me chamando. e toca em cada ouvido, toca nos olhos, toca no tato, no paladar, em teus olhos. toca, Senhor amado, nos 5 sentidos, para que todos venham compreender a tua Chamas voz, de amor, ser cheios da tua virtude e direcionados pelo teu poder. me dizendo: Espírito Santo de Deus, vem mover o sobrenatural nesse lugar. Nós te desejamos mais que tudo. Nós te desejamos mais que tudo. Nós não sabemos mais viver sem a ti. Quem ouve, quem conhece a tua voz, não consegue mais viver sem ti. Porque o Senhor nos liberta de tudo. O Senhor nos liberta de tudo. O Senhor nos cura, nos restaura, nos transforma. No nome de Jesus, vem moldar caráteres. Vem moldar o nosso caráter. Começa por mim, Espírito Santo, para que nós tenhamos o caráter de Cristo, sermos iguais a Cristo.
conquistou, não é o que você ainda vai conquistar. O que importa é a voz de Deus te direcionando para agora sim você conquistar. É a voz de Deus. Vou correr pros seus braços. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Vou correr estavam todos reunidos no mesmo lugar. seus De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falavam. Foram cheios, sejam cheios da voz que importa, cheios da voz de Deus, cheios da voz de Deus. O Espírito te conduz, o Espírito que conduz. Seja cheio,